Olá, meu nome é Tati e eu tô aqui caracterizada de alemã para apresentar para vocês um pouquinho da cultura da nossa família. Eu vou mostrar como é feito o Apfelstrudel, uma sobremesa super gostosa, que é feita com uma massa extremamente artesanal, muito fininha e delicada, que eu aprendi com a minha avó e minha tia-avó, que vieram lá da Alemanha. Então vamos lá, essa é a massa, ela já está bem sovada e descansando. É uma massa super simples, feita com farinha, vinagre, um pouquinho de óleo para dar um pouquinho mais de elasticidade e ela vai descansar. Enquanto isso a gente prepara as maçãs, descasca, tira o miolinho e depois a gente vai fatiar elas bem fininha num ralador, mas não um ralo fino, um ralo fatiando, tá bom? Aí a gente tem que preparar a mesa, uma toalha com farinha para a massa não grudar. E aí eu começo a abrir a massa. Vocês veem que ela é bem elástica e ela vai esticando conforme eu começo a manusear. É um trabalho extremamente artesanal. E não uso um rolo como eu imaginei logo de início. Eu lembro a primeira vez que eu fui abrir, falei, tá, agora eu vou pegar o rolo. Minha tia-avó olhou para mim e falou, você tá louca, menina? Não usa rolo não, é só a mão. E aí a gente começa a abrir. No caso, essa massa que eu abri, ela era pequenininha. Eu dividi a massa em várias partes. Então, ela ficou um pouco menor do que o normal. Mas ela estica do tamanho dessa mesa. Vocês podem ver o tamanho que era e o tamanho que eu tô abrindo. E vocês já conseguem ver como ela é transparente. Ela fica bem fininha, olha só. Dá para ler uma carta embaixo dessa massa. E a farinha tá ali para a massa não grudar. Então, a gente passa a manteiga em toda a massa, manteiga derretida, em toda essa massa, pincelando bem, tomando cuidado para não abrir buraquinhos na massa. E aí ela vai ficar com essa camadinha de manteiga que vai dar esse aspecto folhado nela, mas não é uma massa folhada tradicional. E aí tá a maçã, toda picadinha e a gente deixa ela desidratando um pouquinho, com um pouquinho de açúcar, para a massa não ficar tão pesada. Então, eu tiro o excesso de umidade da maçã, que ela que solta com o açúcar que a gente coloca, para a massa não ficar tão úmida na hora de enrolar ela. E aí, eu vou colocar ela na massa. Então, eu preparo toda a extensão do strudel e aí eu polvilho com açúcar e canela. Eu faço 2 camadinhas disso, tá? Para ela ficar bem saborosa e a canela pegar bem o sabor na maçã. A gente coloca também uva passa preta, distribuindo em toda a extensão, porque depois a gente vai fatiar essa massa em vários pedaços para servir. E também a uva passa branca. Existem outras variações, mas eu, em geral, costumo fazer desta forma. E aí, a última camada de açúcar com canela e a massa todinha pronta para ser enrolada. Parece um rocambole, né? Olha só, a gente enrola, vai fechando os cantinhos da massa para não ficar sobrando muita massa nas laterais e vou dobrando a massa em cima da massa. Lembra que ela tá todinha cheia de manteiga. Então, isso que vai dar aquela característica da massinha bem sequinha. E vocês podem ver que são muitas camadas. Essa massa ficou muito grande. Essa parte aí que eu tô enrolando é uma segunda massa que eu fiz a filmagem, pra gente não perder essa característica do Apfelstrudel. E aí tá pronto. E aí vocês vão ver? Ele é assado. Escuta o barulhinho. E essa é a característica principal do Apfelstrudel. Aí eu vou servir com o creme de baunilha e o açúcar de confeiteiro, que a gente coloca por cima para dar aquela camadinha e fazer um acabamento na hora de servir. E agora ele está pronto, quentinho, com creme de baunilha, como é servido lá na Alemanha, diferente de como é servido aqui no Brasil, mas sensacional. Vamos provar?